Shabbat Shalom. O tema da mensagem dessa paraxá: manipulação por meio do medo. Manipulação por meio do medo. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para cada um dos meus irmãos que estiverem nos acompanhando, ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa ministrá-los, como o Senhor tem ministrado a minha esposa, em nome de Yeshua, e que a gente possa receber do Senhor, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós, é o que eu peço. Remove de nós toda e qualquer situação que possa nos trazer medo. Deixe Yeshua Mashiach, que assim seja. O tema da mensagem: manipulação por meio do medo. Isso já começou a ocorrer em toda a terra. Hoje as pessoas estão presas em casa com medo, recebendo sobre elas manipulações. Nessa paraxá 46, Ekev, continuarem, Moshe segue ali ensinando o povo de Israel, principalmente, a temer a Hashem, sem impor nenhum tipo de medo no coração do povo, o povo de Israel. Existe uma diferença muito grande entre temor e medo. Vamos entender melhor, um pouco melhor, essa questão. Os líderes levantados por Hashem nessa terra para ser um modelo para as outras pessoas, para as outras nações, sempre tiveram muito temor de Hashem. Hashem, que é grande, poderoso, amoroso, gracioso para com os seres da raça humana. Porém, é muito importante mantermos com Hashem uma relação de respeito em temor por amor. Ou seja, o temor a Hashem só poderá ser desenvolvido pelas pessoas que aprenderem a respeitar e a amar. A amar a Hashem, a amar o seu próximo. Nas relações pessoais podemos ter o temor de magoar alguém que amamos. O temor devido ao respeito que temos pelos nossos pais. Mishlei, Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor a Hashem, de Hashem, é o princípio da sabedoria. O temor a Hashem faz com que desejamos obedecê-lo, honrá-lo com as nossas vidas, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com o nosso proceder, onde quer que nós estejamos. Entretanto, o medo é um dos legados do pecado nessa terra. E é o oposto a esse temor. O medo em relação a Hashem faz com que as pessoas vivam em tormentos. Medo de serem lançados no Sheol, no inferno. Medo de serem castigados por Hashem, entre outras situações. O medo conduz as pessoas a conjecturarem, a terem visões de coisas terríveis, as quais pode até nunca acontecer. Se uma pessoa querida se atrasar e estas pessoas não conseguirem contato com elas, não saber o motivo do atraso de forma rápida, elas podem ser arremessadas em um mar de sofrimento real, em imaginar a possibilidade de um acidente ou alguma outra coisa ruim.
situações que ficam na esfera dos pensamentos, mas que podem conduzir uma pessoa a precipitações, buracos, abismos. Misley Provérbios, versículo 19, 2b, na versão OJB. Aquele que se apressa com os seus pés peca. Pessoas estão trabalhando assoladas pelo medo de perder seus empregos. Hoje. Outras que perderam seus empregos e foram libertas desse medo, descobriram que tinha outras habilidades e talentos que até elas desconheciam. E hoje segue sobrevivendo sem a opressão do medo, em uma posição muito melhor. O medo deve ser vencido com confiança nas promessas de Hashem. Yeshaiá, Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Uma promessa para a sua vida. Por que, então, você tem sofrido com medo? Quando você estiver com medo, se lembre dessas promessas de Hashem. Nessa paraxá, Moshe insiste para que o povo tenha temor de Hashem. E tenha um amor e respeito ao seu santo nome. E obedeçam todos os seus mandamentos. O temor a Hashem é o princípio da sabedoria e precisamos compreender a importância de termos esse temor verdadeiro dentro do nosso coração. E não ações mecânicas para demonstrar um suposto temor que não existe. A Hashem, que na verdade só ocorre para que outras pessoas possam ver. Yeshaiá, Isaías, capítulo 29, versículo 13. Então Adonai disse: uma vez que essas pessoas se aproximam de mim com palavras vazias, e a honra que me confere não é verdadeira, pois de fato mantenho o coração longe de mim, e o temor de mim é apenas uma mitzvah de origem humana. Yeshayahu compreendia bem o temor a Hashem, e com coragem ele instava o povo a desenvolver esse temor. Compreender o que significa o temor de Hashem nos coloca em condições melhores para alcançar as promessas de Hashem, as coisas que Hashem tem separado para cada um de nós. Coisas tremendas. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Portanto, que o temor de Adonai esteja sobre vocês. Tenham cuidado com o que fazem, porque Adonai, nosso Elohim, não permitirá a desonestidade, a parcialidade ou o suborno. O medo opera de forma contrária do temor. O medo nos expõe ao poder do mal que opera e é forte neste mundo. O sistema no qual estamos inseridos tem usado o medo como uma das suas maiores armas e utiliza pessoas de forma estratégica para trazer o medo, o terror e manipular outras vidas. E por isso, nós somos continuamente analisados, principalmente através das redes sociais. Examinados continuamente com o objetivo
de conhecer os nossos pontos vulneráveis, as nossas ações, as nossas reações, e conduzirem a nossa vida de forma coercitiva. O sistema utiliza as pessoas para desenvolverem uma relação de medo entre elas. E assim, essas pessoas desenvolverão uma relação de medo com Hashem. A manipulação das pessoas utilizando o medo chegou a um ponto que as pessoas começaram a ter medo umas das outras. Medo de cumprimentar. Tem pessoas hoje com medo da sua própria sombra. E muitas pessoas têm replicado estas ações de manipulações na vida de outras pessoas pelo medo. Imagine uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã que aprendeu a dominar a sua família, manipulando as pessoas ao seu redor, produzindo o medo no coração das outras pessoas para conseguir o que elas desejam, sob pena de ter uma crise emocional. Gritar, chorar, ter um ataque de fúria, ficar doente, entre outras coisas. Até uma criança pequena pode dominar os seus pais por eles não poderem suportar o escândalo que essa criança pode provocar ao ser contrariada em suas vontades. Se manipularmos outras vidas, a nossa vida será manipulada por outras pessoas. Entretanto, o temor de Hashem nos guarda, nos protege de tudo isto. É muito importante recebermos o respeito de outras pessoas para com a nossa vida, claro. Porém, isso só poderá ser possível quando tivermos respeito, com temor, pelas coisas sagradas de Hashem. Temos uma situação registrada nas Escrituras Sagradas que descreve uma terrível manipulação que desencadeou uma sequência de tragédias. Problemas sobre problemas. Melech Davi elegeu um general, Joabe, que observava a vida de Melech Davi atentamente. Um ano depois que o rei Davi tinha cometido o erro de se envolver com Betsheva, Davi recebeu a visita do profeta Natã, que, relatando a parábola de um homem que tinha muitas ovelhas e decidiu apropriar da ovelha de um outro homem, descrito no livro de Shemuel Bet, 2 Samuel, capítulo 12. Davi, tocado pelo temor a Hashem, por meio dessa ilustração do profeta, se sentenciou com as suas palavras, sem saber que ele era aquele homem descrito pelo profeta. E aquele general de Davi, de alguma forma, tomou conhecimento do ocorrido. Aquela representação do profeta Natã havia feito Davi confessar o seu pecado e mudar a sua posição diante das outras pessoas ao seu redor. Isso despertou o interesse daquele general de Davi, que guardou aquela situação em seu coração para usar em alguma ocasião oportuna. Algum tempo depois, o filho primogênito de Melech Davi, Amnon, violentou sua meia-irmã por parte de pai, Tamar, irmã de Avshalom, que esperou que o seu pai tomasse alguma ação
com relação àquela terrível situação. Porém, nada foi feito. Então Absalão decidiu fazer justiça com as suas próprias mãos e matou seu meio-irmão Aminon. Primeiro herdeiro direto na sucessão do trono, Aminon. Após o crime, Absalão foi exilado por 3 anos na cidade de Geshur. Naquela época, Joabe havia percebido que não conseguiria persuadir o rei Davi nas escolhas dele e ponderou que poderia persuadir ao jovem Absalão e este ser usado para persuadir seu pai, o rei Davi. Então Joabe se lembrou das fragilidades do rei e teve um plano para revogar a sentença de exílio que havia sobre Absalão e trazê-lo de volta para a cidade de Jerusalém. Então Joabe contratou uma mulher astuta, uma atriz, para fazer uma representação diante do rei com o objetivo de remover a pena sobre Absalão e trazê-lo de volta do exílio. Joabe sabia que se o rei Davi fosse enredado por um veredito de sua própria boca, ele não voltaria atrás. Vamos ler? Samuel B, 2 Samuel 14, capítulo 14, versículo 1 a 3. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei tinha saudades de Absalão. Enviou alguns homens a Tecoa, trouxe de lá uma mulher astuta e disse a ela: por favor, finja que você está de luto. Vista roupas de luto e não use óleo. Dê apenas a impressão de que é uma mulher que tem guardado o luto por um morto há muito tempo. Vá ao rei e fale com ele dessa forma. Joabe mostrou a ela o que deveria dizer ao rei. A mulher então foi conduzida à presença de Mele-Davi e executou o script que estava definido para ela fazer, com encenação. Contou sua história triste, de morte, muito parecida com a história de Davi, que envolvia a vida de Absalão e Aminon. Depois que Davi se posicionou a favor de preservar o suposto filho da atriz, ela perguntou por que Davi não fazia o mesmo com seu filho Absalão. Uma cilada. Então Aruá Hakodesh revelou a Mele-Davi o que estava ali ocorrendo. Samuel B, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 18 a 20. O rei então respondeu à mulher: vou fazer a você uma pergunta e, por favor, não esconda nada de mim. A mulher disse: e meu senhor o rei, fale agora. O rei perguntou: foi Joabe que pôs você nisto? A mulher respondeu: como tu vês, meu senhor, ó rei, quando meu senhor, o rei, fala, ninguém pode fugir do assunto, virando-se para a direita ou para a esquerda. Sim, foi teu servo, Joabe, quem me pôs nisso, e ele pôs na minha boca cada palavra que ouviste da tua serva, a tua serva dizer. Teu servo Joabe fez isso para trazer alguma mudança à situação. No entanto, meu senhor é sábio. Ele tem a sabedoria de um malar de Adonai quando compreende todas as coisas que acontecem na terra. Uma cilada. E Davi, então, concordou e promulgou que Absalão retornasse à cidade de Jerusalém, sem saber que esse filho seria um laço na sua vida. A manipulação de Joabe voltou-se contra ele mesmo. Absalão era mau e se tornou uma ameaça
para os interesses de Joabe. Absalão aprendeu a manipular impondo medo. Aprendeu a manipular por meio da coerção. Samuel, 2 Samuel, capítulo 14, versículos 28 a 33. Absalão viveu 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Absalão chamou Joabe, planejando enviá-lo ao rei. Mas ele se recusou a ir. Ele o chamou uma segunda vez, mas ele ainda não veio. Então ele disse aos seus servos: vejam, o campo de Joabe é próximo ao meu, e lá tem cevada. Vá e ateie fogo em seu campo. Os servos de Absalão queimaram o campo com fogo. Então Joabe levantou-se e foi a Absalão na casa dele e perguntou-lhe: por que seus servos atearam fogo no meu campo? Absalão respondeu a Joabe: veja, eu enviei uma mensagem a você para que viesse até aqui, de forma que eu pudesse enviá-lo para o rei, porque eu vim de Geshur. Teria sido melhor para mim se eu tivesse ficado lá. Então, agora que eu compareça diante do rei, e se eu for culpado de alguma coisa, ele poderá matar-me. Joabe foi ao rei e falou com ele. E quando o rei chamou Absalão, esse foi ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Então o rei beijou Absalão. Cilada após cilada. E assim segue a nossa vida real. Absalão estava à frente de Joabe na questão manipulação das situações ao seu favor, para obter o que desejava. Absalão, jovem mau e indomável, que violentou todas as mulheres do rei e deixava no palácio, um homem que tinha planos de assassinar o próprio pai e tomar assim o trono de Israel em suas mãos. Armou um grande complô para usurpar o trono de Israel, perseguiu o rei e acabou morto pelas mãos do general de Davi. E manipulou também os seus soldados para contrariar a ordem real de trazer Absalão com vida na presença do rei. Manipulação sobre manipulação. Meler Davi sofreu com alguns dos seus filhos porque não conseguiu discipliná-los quando se fez necessário. E hoje nós vivemos em uma geração que os pais têm tido problema de disciplinar os seus filhos. Não consegue fazer. E os seus filhos crescendo sem limites. E a vida, em algum momento, poderá trazer situações para disciplinar todos eles juntos. Pais que foram omissos com seus filhos cresceram sem limites. Muitas representações têm sido apresentadas para as pessoas com o propósito de manipulação, com imposição pelo medo. E muitas pessoas que cedem a essas pressões mergulham em problemas ainda maiores. E assim, muitas relações, principalmente as relações familiares, têm sido abaladas com ameaças ou até sugestões de adultérios, divórcios, ou com apologias contrárias aos ensinamentos da Torá. Moshe nos instruiu a temermos somente a Hashem, e foi esse temor que salvou a vida de Meler Davi, de muitas outras pessoas ao longo da história do povo de Israel. O temor a Hashem é o requisito básico para estarmos sensíveis à voz da Ruach HaKodesh e podermos identificar com precisão as situações ao nosso redor, que são apenas um teatro para nos enredar. E assim seremos protegidos de toda sorte de mal, como profetizou Yeshayahu.
Para as pessoas que não conhecem e não temem o nome de Hashem, a vida é apenas um grande teatro. Espero que vocês entendam o alerta que estamos recebendo do Senhor em nome de Yeshua. Yeshua foi conduzido, sustentado e amparado pela Ruach HaKodesh ao deserto. Evento descrito no capítulo 4 dos livros de Matitiahu, Mateus, e no livro de Lucas, também no capítulo 4. Preste atenção na revelação. O livro de Lucas é o único que apresenta os fatos em ordem cronológica. Como os fatos ali ocorreram. Yeshua estava jejuando há 40 dias. Estava com muita fome. E foi tentado por Hassatã para encontrar uma solução para aquela fome, obedecendo às instruções de Hassatã. Hassatã queria que Yeshua trocasse a sua primogenitura por um prato de lentilha. Você está pronto para, durante a fome intensa que está prestes a ocorrer sobre a terra, para responder como Yeshua respondeu? Nem só de pão viverá o homem. Ou será que o medo da morte faria você aceitar a proposta de Hassatã? Aceitar a marca da besta para voltar a comer e negar a Hashem através de Yeshua? Para você avaliar, pondere sobre isso. Yeshua enfrentou o medo de morrer de fome e superou a sua dor por meio do temor, amor e obediência a Hashem. Se você temer o nome de Hashem, permanecer firme e confiante em Hashem, guardando as instruções de Hashem, ele te alimentará com a herança do teu pai Yaakov. No final, Yeshua foi alimentado com o melhor pelos malahim de Hashem. Então, Yeshua foi elevado, não pela Ruach HaKodesh, mas por Hassatã. E nós temos muitas pessoas sendo elevadas nessa terra. A questão é saber por quê. Foi elevado por Hassatã ao ponto mais alto para ver os reinos do mundo, a troco de adoração a Hassatã. E assim, muitas pessoas têm sido elevadas nessa terra, em altas posições sociais. Têm recebido muitos bens materiais nessa terra para adorar a Hassatã. E a conta, uma hora vai chegar. Yeshua não aceitou. Imagine você estar em uma aeronave cujo piloto é Hassatã. Quais seriam as suas alternativas? Não precisa responder. Porém, se você tiver temor a Hashem, você saberá o que fazer, sem precisar se associar, nem obedecer às instruções de Hassatã. Você estará à margem do sistema e da manipulação pelo medo, que não terá nenhum efeito sobre a sua vida. Entretanto, sem o temor a Hashem, você estará fortemente vulnerável, sujeito a receber essa marca que está batendo forte em todas as portas nesse momento.
E o apelo é grande. E quem não aceitar será excluído da sociedade. Não poderá fazer parte dessa nova ordem que está sendo estabelecida, está sendo implementada. Não poderá comprar, não poderá vender, não poderá ter propriedades, não poderá ter móveis, imóveis, veículos, entre outras coisas nessa terra. Para você meditar, você está pronto para tomar o seu madeiro e seguir os passos de Yeshua em direção a Hashem e ser excluído dessa nova sociedade? Para você meditar. Esteja pronto. Quem aceitar essa marca terá que se prostrar e adorar a besta. E estará automaticamente inserido no mundo de Satã. Comprando, vendendo, com direito às propriedades, veículos, entre outras coisas dessa terra. Um aparente retorno à vida normal, tão desejadas por muitos nesse mundo, nesse momento. Um aparente retorno à vida normal. Mas lembre-se, tudo será destruído, porque haverá novos céus e nova terra. Yeshua não aceitou as propostas de Satã. Yeshua, na sua decisão, recusou a adorar Satã, ressaltando que só prestaria adoração a Hashem, independentemente do que ele poderia sofrer. Independentemente do que poderia ocorrer com a vida dele naquele momento. Yeshua estava sem comida, com muita fome. Recebeu a proposta de receber todos os reinos da terra e se recusou a fazer parte daquela sociedade com Satã. Então veio a última oferta de Satã para Yeshua. Quando Satã não consegue arrastar uma pessoa para a morte, ele vai propor no final que ela mesma tire a sua própria vida. Veja que loucura! Uma pessoa procurando encontrar uma solução para a sua vida, procurar uma solução para a vida. E ela dá ouvidos às instruções de Satã e corre em direção à morte. Olha que loucura! Yeshua é a vida. Então a solução para a vida de qualquer pessoa é Yeshua. Uma equação simples. Porém, muitas pessoas têm sido enganadas e seguido em direção a uma solução definitiva para resolver um problema temporário através do suicídio. Remova isso da sua vida e pare de dar ouvido às instruções de Satã. Você quer resolver o problema da sua vida? Corra para a vida e se jogue nos braços dele. Yeshua, com muita fome, torturado psicologicamente, no limite da exaustão, seguia sendo manipulado pelo maligno, que propunha que o ministério de Yeshua não seria aceito, que nada na vida de Yeshua daria certo, e tudo que restava a ele, Yeshua, a fazer era saber se o seu pai, Hashem, o amava de verdade. Pule. A tentação na qual Yehudá criou não conseguiu existir e se entregou.
pule. E ele pulou. Yeshua, por amor e temor a Hashem, rejeitou o suicídio. Yeshua percebeu algo que cada um de nós precisamos aprender e continuamente nos lembrar. Principalmente nos momentos de pressão e opressão. Yeshua percebeu na manipulação de Satã que ele, Yeshua, poderia ser conduzido a tentar Hashem e decidiu não agir com manipulação sobre Hashem. Nada nesse mundo faria Yeshua ser motivo para trazer tristeza ao coração de Hashem. E provou isso em cada prova que foi submetido nessa terra. Até o final, para nos deixar estabelecer para cada um de nós o caminho a seguir. Para fecharmos, o objetivo core, o objetivo principal de Satã, por meio das manipulações sobre a vida de Yeshua, era para que Yeshua tivesse medo e tentasse a Hashem. Esse é o objetivo final de Satã para todos que vivem nessa terra. Arremessar as pessoas no pecado. Fazer com que elas provoquem Hashem em tentação. E traga tristeza ao coração do nosso Pai. Principalmente nesses tempos tão sombrios sobre toda a terra. Porém, Hashem, por causa do seu amor, tem outros planos para cada um de nós. Planos de vida, planos de bem e não de mal. Moshe nos alertou sobre essas coisas. Meler Davi nos demonstrou o poder da destruição, da manipulação. Yeshua venceu a manipulação. E os demais desafios dessa terra. Que nós possamos acordar e compreender o quanto temos sido usados com o sombrio objetivo de atingir, de ferir o nosso Pai que está no céu. Convoco a cada um de vocês a confessar os seus medos e apreensões a Hashem em nome de Yeshua. Nomine um a um e apresente todos eles, sem exceção, todos eles a Hashem, e peça força e coragem para enfrentar e superar todos estes medos. Lembrando sempre que através de Yeshua, Hashem nos resgatou do império do medo para a sua maravilhosa luz. O medo pode tirar o pior de uma pessoa ao longo da história. Temos visto pessoas traírem umas às outras, expondo da mesma forma que fez Absalão com seu próprio pai. Não deixe que a manipulação do medo domine o seu espírito, o seu coração, e assim conquiste a sua alma. Arremessa para lugares distantes da presença do nosso Pai que está no céu. Hoje, Hashem deseja socorrer cada um de nós. Liberte-se. Somente assim conseguiremos discernir entre a verdade e a manipulação. Yeshua venceu o desejo as propostas de Satã, todas elas. E Yeshua deseja nos capacitar a vencer da mesma forma. Que possamos estar percebido, que a gente possa confiar em Hashem sempre, nos piores momentos, e nos vir no temor. Vamos confiar ainda mais no Senhor. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 15/8, será o último Shabat do mês 5 do calendário de Israel. Teremos uma única Parashá, 47,
Vejam, nessa paraxá, Moshe continua a exortar o povo de Israel a seguir as instruções da Torá e obedecer e confiar em Hashem. Moshe começa a colocar as mitzvot em perspectiva para que não fiquem ali nenhuma dúvida, declarando que o povo de Israel será abençoado se cumprir a Torá e amaldiçoado se não o fizer. E assim segue, convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos, pelas tuas revelações. Pai, esse tema parece um tema antigo, mas com tantas instruções novas, tão real nos nossos dias. Nos ajude, Pai, a apresentar para o Senhor todos os nossos medos, denunciar a Ti, um por um, para que esses medos não tenham mais nenhum efeito sobre a nossa vida. Nos ajude a Te conhecer melhor, a desenvolver o nosso temor em amor por Ti, e assim poderemos ver todas as situações ao nosso redor serem reveladas e transformadas. Nós dependemos do Senhor e possamos estar pronto e preparado para enfrentar o que tenha por vir, Pai, e aguardar o Senhor que tem o melhor para nós. Nos ajude a nos lembrar das Tuas promessas. Nos ajude a nos lembrar dos Teus ensinamentos. Nos ajude, Pai. Nós precisamos. Nos fortaleça diante do espírito de apostasia que é grande na terra. Tem conduzido muitas pessoas a te questionarem, outras até te negarem, acreditando que são melhores do que o Senhor. Nos ajude, pela tua misericórdia. Ajude todos aqueles que temem do teu nome em toda esta terra. Deixe Yeshua Mashiach, assim seja.